É aqui que eu vou te mostrar porque alguns investidores saem disso aqui para resultados como esse aqui, somente por conseguir evitar os erros que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então fica muito atento porque pode ser que você ou alguém que você conhece de perto está cometendo algum desses erros e aí você precisa de argumentos tanto para você quanto para as pessoas ao teu redor para você ajudar todo mundo a investir melhor. E antes da gente começar, já me conta aqui nos comentários. Você já cometeu algum erro como investidor? E se sim, qual? O primeiro erro de todos é não reinvestir os seus próprios dividendos. E eu sei que aquele segundo salário caindo de dividendos ali na tua conta todos os meses, de renda completamente passiva, que não importa se você trabalha ou não, vai estar caindo ali, isso é muito tentador. Porque afinal de contas, os dividendos começam a bater R$500 por mês, daqui a pouco quando você vê é R$1.000 por mês ali de dividendos, depois de uns anos já são R$3.000 por mês de dividendos, e aí muita gente pensa nessa hora, putz, mas foram tantos anos investindo, eu mereço pegar uma parte desse dinheiro e pagar uma viagem para a Europa para minha família, sim. Afinal de contas, somente um ano de dividendos não vai fazer diferença nenhuma no meu plano de viver de renda. E é assim que a tentação acontece, o cara vai lá e pega todo o dinheiro dele. E o ponto mais perigoso disso é que todo santo ano vai investir uma boníssima razão para você não reinvestir seus dividendos e usar eles para alguma coisa da sua vida. E aí se a gente vai fazer uma conta simples, e se a gente imagina um patrimônio de R$36.000, seria aquele dividendo que o cara tirou para fazer a viagem da Europa no ano, imagina esse dinheiro aqui, sem mais nenhum aporte, sendo investido durante 30 anos num perfil de investidor mais arrojado, segundo a nossa metodologia de investimento aqui do Clube do Valor. Cara, depois desses 30 anos, os R$36.000 teriam virado 333 mil, já descontada a inflação, o que geraria uma renda passiva ali para o investidor de mais de R$2.000 por mês. Ou seja, aquela viagem fez sim diferença. E não entenda mal, não estou indo contra a viagem ou nada desse tipo. O que eu estou dizendo é que os dividendos que a tua carteira de investimento gera é para ficar na carteira de investimento. O resto você faz com o teu planejamento, do teu prolabore, do teu salário, e aí você junta para atingir os teus objetivos, que não é só dinheiro também. Mas reinvestir os dividendos na tua carteira é a única forma de gerar juros compostos. Uma vez que o dividendo é usado para você comprar mais ações, que vão te pagar mais dividendos e vão te permitir comprar mais ações e assim a bola de neve começa a girar. Quer ver uma diferença grande? Olha as ações do Bradesco BBDC4 sem o reinvestimento de dividendos nos últimos 10 anos, que teve uma rentabilidade de 9,5%, como está destacado ali na imagem. Agora, os mesmos 10 anos, contando o reinvestimento de proventos, foram quase 100%. O capital do investidor quase dobrou. Então são 10 vezes mais retorno somente nessas ações. O caso do Itaú é ainda mais forte. Ações do YouTube 4 subiram 72% nos últimos 10 anos, sendo que com reinvestimento dos proventos subiram 452%, o que quase multiplicou o capital do investidor por 6 vezes. E isso aconteceu com várias outras ações da bolsa. Eu até fiz um post sobre isso no meu Instagram recentemente. Que basicamente 58% do retorno de todo o mercado de ações do Brasil veio dos proventos e do reinvestimento desses dividendos. Ou seja, não deixe de reinvestir seus dividendos porque isso vai destruir os seus dividendos no futuro. E aí entra o segundo grande erro que destrói os dividendos dos investidores, que é mudar de estratégia a cada 6 meses. E eu vivi isso na pele. Eu comecei no mercado financeiro lá em 2016, tinha recém me formado na faculdade de engenharia civil. Naquela época eu trabalhava com projetos de engenharia e já pensava em multiplicar o meu dinheiro de forma passiva, com investimentos. Eu descobri o mundo do trade, que você compra uma ação por R$10 e tenta vender a 15 para ganhar muito dinheiro, a fórmula mágica do dinheiro, isso aí. Estudei muito análise gráfica para entender padrões de topo, de fundo, de resistência, de suporte, e com o tempo eu percebi que na verdade aquilo ali não levava a nada, era tudo muito mais aleatório e muito mais sorte do que qualquer outra coisa. E não sou eu que estou dizendo isso, é a própria FGV, uma das principais faculdades do nosso país, que chegou à conclusão que day trade é praticamente cassino na Bolsa de Valores. E não era aquilo ali que eu queria. E aí eu já fiz a primeira mudança de estratégia, fui investir com base no buy and hold. Afinal, eu já tinha entendido ali que o poder dos investimentos mesmo acontece no longo prazo. E essa é uma conclusão fenomenal para os investidores. E aí foi muito estudo sobre contabilidade, sobre balanços de empresas, forças de Potter, diferenciais competitivos, análise SWOT, tudo isso. Até perceber que, na verdade, investidores como eu naquela época olhavam somente para ações que tinham uma narrativa muito bonita, para boas empresas, sem se preocupar muito com o preço dela. E aí apareceu casos como o da Localweb, por exemplo, que fez o IPO na bolsa no ano de 2020. E nos primeiros 12 meses da Localweb na bolsa, ela valorizou quase 600%, o que atraiu o olhar de muitos investidores. Afinal de contas, a Localweb chegou na bolsa dizendo que ia comprar um monte de outras empresas de tecnologia para formar um grande conglomerado de tecnologia no Brasil e ser uma das maiores empresas da bolsa. Sendo que, naquele mesmo ano, o preço sobre lucro da Localweb estava acima de 600, o que de forma superficial queria dizer que quem investisse naquele ano demoraria 600 anos, caso o lucro da empresa se mantenha, para ter o retorno sobre esse investimento. Em palavras resumidas, a empresa estava muito cara. E o que aconteceu de lá para cá
foi que as ações da Localweb já caíram mais de 81% na bolsa. Outro exemplo eram as ações da VEG, que subiram mais de 20.000% desde o início das ações. Sendo que nos últimos 3 anos, a empresa está andando de lado, até caindo ali mais de 5% na cotação. Tudo porque a VEG, apesar de ser uma das melhores empresas da Bolsa do Brasil, sempre esteve muito cara, com o preço sobre lucro sempre girando acima de 33, 34 na bolsa. E na verdade, empresas assim atraem mesmo pela sua narrativa. Tanto a Localweb ali, que já anunciava 10 aquisições desde o seu IPO no próprio ano ali que ela começou na bolsa, ou a própria VEG, que vem acumulando prêmios de melhor empresa da bolsa. Mas foi ali que eu descobri que uma boa estratégia mesmo precisava ser convincente. Precisava principalmente comprovar resultados no passado. Afinal de contas, o que garante para qualquer investidor que uma boa empresa vai continuar rentabilizando muito capital no futuro? Como saber se elas são realmente as melhores para ter em carteira? Foi aí que eu descobri as famosas estratégias por fatores, onde o próprio investidor define alguns parâmetros específicos para selecionar as empresas que ele quer. E aí você pode escolher dividend yield, você pode escolher preço, você pode escolher margem ou qualquer outro indicador fundamentalista. Porque aí você compila esses fatores e olha para o passado para entender se essa estratégia fez sentido. E é por isso que eu sempre mostro esse gráfico aqui da estratégia máquina de dividendos para vocês. Que foi uma seleção de 3 critérios da Bolsa de Valores do Brasil, que sempre comprou as 10 ações que mais pagam dividendos na bolsa todos os anos. E teve um retorno de mais de 22% ao ano nos últimos 25 anos. E aí você olha para isso e diz, putz, parece que isso aqui funciona. E dá um conforto muito melhor de você continuar investindo assim no futuro. E aí, se você está assistindo esse vídeo, quer conhecer melhor essa estratégia e 7 ações que estão atualmente dentro das 10 maiores pagadores da bolsa, clica no primeiro link aqui da descrição do vídeo, tem um e-book gratuito te mostrando tudo isso. Mas o fato é que essa mudança de estratégia até faz parte do amadurecimento do investidor. O que não pode é, depois de você já ter escolhido uma estratégia, sair mudando de uma para outra. Porque isso fala mais, na verdade, que você não acredita em nenhuma das estratégias ou não sabe muito bem o que está fazendo. E é justamente aqui que entra o terceiro grande erro dos investidores, que é achar que tem uma estratégia sem ter. E isso acontece quando os investidores acreditam muito em uma ou duas empresas que eles têm na carteira. Que afinal de contas, aquela empresa é uma das mais bem posicionadas no setor, as fábricas que ela tem são muito de tecnologia avançada e as suas operações são perenes no mercado, ou seja, elas devem continuar rentabilizando muito ao longo do tempo. Só que esse investidor, na verdade, não está percebendo os próprios vieses emocionais que ele está incorrendo ali, sem se fazer perguntas racionais para combater a sua própria estratégia. Olha o exemplo da Klabin aqui no Brasil, por exemplo, que recentemente lançou o seu projeto Puma 2. E segundo a própria Klabin, é o maior projeto já lançado pela empresa desde a sua criação, que foca muito em aumentar a produção de papel cartão pela empresa, que está sendo muito demandado no mercado, e isso pode fazer ela vir aumentar os lucros no futuro e pagar mais bons dividendos. Mas aí que entram as perguntas racionais. Tá, mas como é que eu sei que esse projeto Puma 2 da Klabin realmente é um dos melhores projetos de todas as empresas, as mais de 400 empresas da bolsa? Será que somente por causa desse investimento pontual faz sentido comprar uma empresa como essa? Será que não vale a pena olhar se essa empresa está cara, se essa empresa realmente paga bons dividendos comparados com todas as outras empresas da bolsa? Até porque tudo isso aqui pode não se concretizar no futuro e os projetos dela também não darem certo. Quer ver um exemplo disso? Olha o que acontecia com a Ambev aqui em 2013, inclusive que também ganhava prêmios de ser a melhor empresa do país naquela época ali, em competições de mais de 40 anos na bolsa. Mas o que aconteceu nos últimos 10 anos com a Ambev foi que as ações caíram mais de 23%, andando de lado ali na bolsa, basicamente. Isso tudo com um dividend yield que nunca superou muito os 5% ao ano. Ou seja, não é porque a narrativa da empresa é muito bonita, que ela já dominou o seu mercado, que ela tem uma operação perene, que isso vai fazer com que ela realmente tenha bons resultados para o investidor. A narrativa que a gente vê é só uma forma chique de dizer que a empresa está indo bem naquele momento e que tem muita gente que acredita nela. Mas os números por trás é o que realmente vão fazer um investidor melhor. E aqui já entra o quarto erro que destrói os dividendos dos investidores, que é concentrar o capital deles em poucas ou uma empresa apenas. Imagina o cara que concentrou o capital dele lá na Ambev, porque era uma das empresas que pagava bons dividendos, perenes e uma das melhores empresas da bolsa na época. E outros exemplos para isso tudo não faltam. Olha o caso das próprias ações da OIBR aqui no Brasil. Pô, setor de telecomunicações, considerado perene no Brasil, ninguém vai parar de se comunicar, que estava pagando dividendos absurdos ali em 2012, mas de lá para cá caiu quase 100% do capital de quem investiu. Até o Luiz Barsi perdeu cerca de 80% de um capital que ele investiu na Oi ali. Imagina o cara que tinha a Oi e mais 2 ou nenhuma ação no portfólio. O cara perdeu muito dinheiro nessa história. Por isso, independente do quanto você confie na sua própria estratégia, ela sempre pode dar errado para um caso ou outro. Afinal de contas, o futuro é imprevisível. Nunca concentre suas ações. E aí vem o quinto erro, que é o pior de todos. É aquele que acontece com as pessoas que mais acumularam patrimônio, por isso que me preocupa. Afinal de contas, depois que você já tem um certo patrimônio, você começa a ser bombardeado de ofertas, vindas principalmente dos assessores de investimento. E não me leve
leve a mal, eu não tenho nada contra os assessores de investimentos. Eu comecei a minha carreira no mercado financeiro como assessor. Mas o problema é que a gente encontra na internet coisas como essas aqui. Assessoria de investimentos gratuita, conheça a assessoria de investimentos, serviço gratuito, quando, na verdade, o modelo de pagamento dos assessores, ninguém trabalha de graça, é o que a gente chama de modelo comissional, onde o profissional ganha uma comissão diferente a depender do produto financeiro que ele oferece para você. As ações de dividendos, por exemplo, não pagam nenhuma remuneração para o assessor, a não ser que você tenha trocas de ações na tua carteira que pagam corretagens em cada uma dessas compras e vendas que pode chegar a 0,5% do valor da ordem que você emitiu. Ou seja, se você é um cara investidor de dividendos de ações, muito provavelmente o teu assessor vai te ligar, ou já te ligou várias vezes, oferecendo uma carteira para você seguir e rebalancear todos os meses, ou um lançamento de call, uma operação com opções para você ter corretagem ali na carteira, porque é a única forma dele ser comissionado. Mas ele nunca vai te estimular a ter uma carteira somente de ações totalmente para o longo prazo. Agora, muitos deles vão te estimular a ter COIs, por exemplo, que chegam a pagar comissões de até 8% sobre o valor da tua operação para os escritórios. Essas sim são muito rentáveis para o assessor, mas não tanto para o cliente. Como um estudo feito pela própria FGV, de novo, mostrando que a maioria dos COIs aqui no Brasil perde até em rentabilidade para o próprio CDI. E de novo, isso não é um ataque pessoal aos assessores. Até porque existem profissionais muito sérios que prezam pela carteira do investidor e pelo bom investimento no Brasil. O problema está no modelo de remuneração que estimula o profissional a te colocar algo que remunere mais ele e não você. E é por isso que no Clube do Valor a gente acredita num modelo chamado de FII fixo, onde todos os nossos quase 1.500 clientes pagam somente uma taxa fixa mensal, que é uma proporção do patrimônio deles, independente de qual seja a recomendação que o consultor individual, faz para cada um desses clientes. Isso torna o modelo muito mais isento de conflito de interesses, porque não importa se o cara vai te recomendar uma ação ou um fundo imobiliário, uma renda fixa, a remuneração do profissional é a mesma. O que faz com que quanto mais dinheiro o cliente ganhe, mais o consultor ganha também. E aí todo mundo alinha os interesses. E se você chegou até aqui e quer conhecer uma amostra grátis de um serviço que tem um alinhamento de interesse muito mais próprio contigo, e de quebra, saber se a tua carteira de investimentos atual faz sentido para você, vai te dar a melhor rentabilidade com segurança para o futuro, a nossa equipe de especialistas está oferecendo para esse vídeo aqui uma análise de carteira gratuita, para que a gente olhe para a tua carteira, teu caso específico, e veja se tem algo para melhorar e conversar contigo sobre isso. Por isso, se você tem 300 mil reais ou mais, 1 milhão, 5 milhões, 20, 30 milhões, preenche o formulário que eu vou deixar aqui no vídeo, porque aí um dos nossos consultores vai entrar diretamente em contato contigo. E o último e principal erro é contar com um profissional comissionado ao seu lado. Isso pode com certeza destruir todos os teus dividendos no futuro. Agora me conta aqui embaixo, você conhece alguém que já cometeu algum desses erros do vídeo de hoje? E se você quer continuar aprendendo aqui no YouTube, assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui, onde eu falei 3 ações de dividendos que estão pagando mais dividendos do que a Klabin nesse momento. E se alguma informação fez sentido para ti, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal Seu Dividendo, vou estar te esperando no próximo vídeo.